ao mesmo tempo. Então, gente, ó, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Christian, eu sou consteladora familiar, sou terapeuta sistêmica, coach sistêmica também. E a gente está aqui com esse intuito. Flávio já vai se apresentar, vou passar bastando a fala para ele. E a gente está aqui, a gente assistiu essa live e falou, essa série e falou, caramba, isso é fantástico ter uma série assim, trazendo essa visão, né, da abordagem da constelação para poder tirar um pouco de tanta dúvida, né, que as pessoas têm, porque é algo novo, é uma ferramenta nova que está aí, poucos conhecem e tem muitas dúvidas, muitas críticas, né? E aí vem uma série turca que atores que a gente nem conhece que vem assim descrevendo de uma forma tão fidedigna esse movimento das constelações. Isso é muito bacana. Flávio, por favor, se apresenta. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou Flávio, psicanalista, constelador familiar, terapeuta holístico. E nós resolvemos trazer esse assunto, né, que coloca assim, da inteligência sistêmica, né, conhecido como constelação familiar. E nós vamos abordar o porquê inteligência sistêmica. Como eu já estava falando, a inteligência sistêmica está acima da inteligência emocional e acima do nosso racional. Eu costumo falar que é as nuvens, né? A gente às vezes tira aí um monte de foto no celular e vai jogando tudo lá para a nuvem e esquece que aquilo existe. Aí daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai lá e olha aquela foto, nossa, eu passei nesse momento, aí eu faço o download. É a mesma coisa que acontece, né, no nosso dia a dia, nos conflitos que nós temos na nossa vida, e muitas vezes a gente não entende o porquê que eu estou repetindo isso de novo. Por que eu estou passando pelo mesmo que a mamãe e o papai passaram? Né? Por que eu tenho um vazio dentro de mim e não consigo achar a fonte de onde que vem isso? E essa série veio numa hora assim, muito propícia, é uma hora em que a constelação familiar acabou de passar por um processo de banimento, né, que pediram o banimento da constelação de todo o sistema SUS, pelas pessoas não entenderem como que isso funciona e muitos não começarem dentro da crença limitante deles, dentro da verdade deles, entenderem isso como se fosse uma coisa de outro mundo e não é, né, simplesmente não é. E muitos acabaram, de certa forma, aí, distorcendo essa ideia da constelação, levando para outro lado, para outra coisa que não tem nada a ver, principalmente para a religião. Constelação familiar não é religiosa, não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com nada disso, né? Ela é científica, ela é física quântica e biologia. Simples assim. E a gente vai ver nesse contexto como que isso funciona. E essa série, dando spoiler para quem não assistiu, mas para quem está assistindo, já assistiu, né? Vai ter spoiler. Vai ter spoiler, gente. Para a gente poder falar um pouquinho da série. Então, é uma série que conta a história de 3 amigas, né? A Ada, a Leila e a Seb. Sério. É assim que pronuncia? Seb? Isso, é Seb, né? Seb. E a Seb, que elas vão em busca, né, de um autoconhecimento. A Seb, ela é uma advogada e ela tem um diagnóstico de câncer. E um dia, ela chegando para o seu tratamento, ela recebe a notícia de que o seu câncer progrediu e ela fica, né, um pouco desorientada e encontra uma pessoa no elevador que também estava em tratamento, um filho, e aí fala assim, nossa, nós
fomos ajudados por essa pessoa, quem sabe pode te ajudar? E ela recebe aquele fogo. E aí, diante do diagnóstico de sua saúde, ela fica, né, pensando, quem não correria atrás de outra ferramenta para poder buscar, né, uma resposta, uma ajuda para a sua saúde? E aí ela vai em busca dessa ajuda, ela pede ajuda à amiga, a Leila, e saindo do hospital, a Ada, que é a médica, né, ela fala, onde é que vocês vão sem mim? E fala, vou com vocês. Muito contrariada, mas vai. Mas elas chegam a uma cidade do litoral e lá vão atrás desse terapeuta, Zaman. E lá elas conhecem uma abordagem que ele usa, que ele chama de expansão da origem familiar. E a gente achou esse tema muito bacana, né, Flávio? Com certeza. E sem contar que essa série acontece na Turquia. E aí, para quem não sabe, né, a Turquia ela é um país que ela preza muito o direito a liberdade de religião de cada um. Então, lá não tem essa questão que você é protestante, você é cristão, você é ateu, você é... Lá não. Lá é tudo totalmente respeitado. Tanto que na série nós vamos ver que nós temos ali, né, os que fazem parte do Islã, que a gente também aqui, no Ocidente, acredita que o Islã é uma coisa muito ruim, mas não é. É uma filosofia religiosa muito bonita. E ali vocês também vão ver cristãos. Então é muito bacana que a série, além de trazer essa questão da expansão da consciência, ela ainda traz a nossa consciência do respeito ao direito da religião do outro, da fé do outro. Até porque, né, a constelação ela traz as três leis do amor, que são as três leis principais, né, hierarquia, pertencimento e equilíbrio. E quando você olha para o outro e respeita o que ele é, sem julgamento, né, você faz com que o outro se sinta pertencente. E é isso que é o bacana. E o Zaman ali, ele é um médico, a gente só vai descobrir no final que ele é médico, tem os conflitos dele, né? Então, às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, o constelador, ele é um ser perfeito, ele não tem problema nenhum, né? Ali a vida é mil maravilhas. Só que não é assim, porque o constelador, por ele ter essa visão sistêmica e entender como que funciona o sistema e até onde vai, né, eu falo assim, até onde vai o meu equilíbrio de consciência para com o outro, é onde a gente dá um passinho para trás, olha aquilo e vai se curando aqui dentro. Então, é uma questão que a gente traz, né, Cris? Constelação cura a doença? Não. Constelação faz milagre? Não. Aí você pegou um ponto que vocês que já assistiram a live vai ver no início da fala do Zaman, né? Que é a constelação que ele fala assim, a expansão da origem familiar não cura ninguém. Isso. Não estou aqui para substituir médico nenhum. Estou aqui para trazer um autoconhecimento, para te mostrar algo além. Então, isso é fantástico. Se muita gente vem buscar a constelação familiar e vem com aquela esperança de resolver o problema de uma hora para outra, não é? De poder se curar de alguma dor. E, na verdade, a constelação ela vai te mostrar algo além daquilo que está te permitindo ver e conhecer. Vai trazer essa expansão de consciência para você. E eu fiz uma anotação aqui que eu achei muito importante compartilhar com vocês. O primeiro momento do Zaman com a Sebe. Ele toca na mão da Sebe. Vocês lembram disso? Quem assistiu a série? Ele conversando com a Sebe, ele toca na mão da Sebe. E na hora que ele toca na mão da Sebe, ele tem um contato com as memórias celulares dela
através desse contato sinestésico. Para quem já participou de constelação, sabe, não viu a gente fazendo esse movimento. Porque ali o personagem, né, e a série trouxe outras ferramentas para agregar ao movimento da constelação. Então, aquele toque que ele faz de acessar as memórias da célula da série, ele faz um trabalho sinestésico. Ali ele fez um trabalho de cinesiologia, onde, através do toque, ele teve acesso a essas memórias. É todo mundo que faz isso? Não, não é. Mas há consteladores, né, com mais experiência e que consegue ali, quando está no campo e está tocando ali o constelado ou está ali fazendo um movimento, que tem essa percepção. São todos? Não. Então, aquilo ali não vai ser comum vocês verem em constelação. E aí é que entra a questão, né, que a constelação ela é quântica e biológica. Por quê? Física quântica traz que nós somos energia. Nossos pensamentos transmitem energia. Nós temos vários exemplos aí. Por exemplo, tem um exemplo que você olhava para uma planta e falava coisa boa para ela e falava coisa ruim para outra. Dali uma semana a outra estava tudo murcha. Foi aonde começou a se comprovar que o que a gente pensa, o que a gente verbaliza, transmite essa energia. Quando a gente faz o toque na pessoa bem sutil, nós estamos entrando em contato basicamente com os músculos e com as células dessa pessoa. E aí que entra a biologia. Quem somos nós aqui? Quem é o Flávio? Quem é a Christian? Nós somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe. E aí você vai falar assim, como assim? É 50% de informação de cada um. E a gente traz essa informação com a gente. Por quê? O óvulo ele é totalmente constituído de mitocôndrias. As mitocôndrias são aquilo que faz com que a informação seja passada. E a mitocôndria vem de quem? Da mamãe. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o espermatozoide perde a cauda. E ali nós vamos passar a ter informação de papai. Mas quando eu falo informação da mãe e do pai, não é só daquele homem e daquela mulher. Conta as gerações que vieram antes deles. Então, aqui na frente, nós somos o quê? Uma sementinha que vai ser plantada, germinada, vai crescer, vai dar frutos. Esses frutos vão gerar sementes e vai ser a semente da nossa semente assim para frente. Então, aqui, nós já temos todas essas informações. E quando chega alguém para constelar, que a gente fala assim, eu vou abrir o seu campo. Aí a pessoa fala assim, uau, como assim? Vai abrir o meu campo? O que é isso? Não, na verdade, nós vamos ter contato com as informações que você traz do seu sistema. E é essas informações que vão trazer a percepção do seu campo e, com isso, a expansão de consciência para aquele conflito que você está passando nesse momento. E aí nós temos a constelação o quê? Quântica e biológica. Não tem nada a ver com espiritual. Nós só temos as informações aqui. Então, eu carrego informação. Hoje, se eu chegar até a minha 11ª geração, são 4.097 pessoas que eu, Flávio da Silva, represento aqui na frente. Quanto conflito teve nessas gerações todas? Quanta luta, quanto desespero, quanta tristeza, quanta violência, suicídio, assassinato, aborto, quantos casamentos felizes, quantos que prosperaram na vida, quantos que ganharam dinheiro, quantos que faliram, né? Então, é um sistema muito complexo, e aí nós estamos aqui na frente, às vezes, carregando um pezinho, que a gente fala peso, né? Sem saber o que é isso. E aí a gente traz essa explicação que o Zanan introduz muito bem. Toda a série foi muito fantástica, ele introduziu muito bem essa parte. Flávio,
Só complementando aí o que você está falando, que é muito interessante dentro da área, né, da medicina. Hoje eu estou estudando a genética médica humana e ela traz muito isso aí, que você explicou isso aí, realmente. É o 50% está muito na parte do genoma humano e ele é muito bem detalhado, a gente consegue visualizar isso dentro da parte da biologia mesmo. Bacana. Ilma, ainda traz muito na questão assim da genética de saúde, de característica, né? E essa ferramenta, né, e a constelação, ela mostra que a gente traz a informação dos sentimentos, do comportamento, da postura, né, das emoções. Isso. Aí eu até questionei na aula com a minha tutora, que eu falei com ela que dentro da hematologia clínica a gente estuda, né, as nossas células imunes, porque elas provocam memórias, né? Ao contato com a substância, automaticamente elas criam memórias. E a genética não é diferente. Os médicos, eles tendem a bater que são memórias diferentes das células imunes, mas eu creio que elas são muito semelhantes, porque realmente quando a gente dispara o sentimento que vai a substância para a corrente sanguínea, as nossas células de defesa, elas alimentam daquilo, então elas vão querer mais e mais daquilo. Você falou uma coisa aí interessante, né? Quando as células liberam essa sensação de defesa. Na constelação, quando a gente fala que a constelação... Tem alguém dando eco aí. Na constelação, quando a gente fala assim, constelar dói. Constelar é um ato de coragem. Constelar dói. A gente costuma... Quem está com a gente no movimento já ouviu a gente falar isso. Por quê? Porque quando você passa pela experiência de reviver algo, né? Você está ali revivendo algo, você libera uma energia para esse quantum da vida, né? E isso é uma cura. E isso causa uma emoção em você, isso causa um sentimento em você. Né? Porque é algo que está lá no seu campo de informação, no seu sistema, no seu campo morfogenético, que está no seu inconsciente, porque você não tem consciência daquilo, das informações aqui para trás, mas que estão registradas em você. E aí, quando você está numa constelação e que aquilo é mostrado para você de uma outra ótica, e você revive aquela emoção, aquilo gera uma dor, aquilo gera uma sensação, aquilo gera um sentimento. Por isso que a gente fala que constelar dói. E é um ato de coragem, para você reviver aquilo ali. E isso foi mostrado muito na série, né? Quem já participou de constelação e quem foi constelado sabe disso, né? De quando você se depara e você traz para cá uma questão e você vê que não é nada assim, que é assim. E quantas vezes a gente ficou ali sofrendo, né? E chorando por algo de uma maneira distorcida, só que a gente vai ver sobre uma outra ótica. Vamos falar alguns pontos importantes. Dando continuidade à série, né? Quando a série ela traz a questão do câncer, e aí o Zanan ele faz uma pergunta: você abraçaria esta doença? Gente, aquela pergunta foi assim, logo no início, tapa na cara, né? Aí ela fala assim: não, claro que não. Eu não fumei, eu não bebi, eu não fiz nada de errado. Por que eu tenho essa doença? Por que isso está na minha vida? Eu quero mais é que ela saia da minha vida. E quantas vezes, diante de uma doença, nós fazemos isso? Né? Nós queremos, a primeira coisa, excluir. Então, excluir aquilo, tirar da nossa vida. Não quero olhar, não quero ver. Mas tudo aquilo que eu excluo me traz um sofrimento maior. E aí a gente volta lá. A constelação vai curar o câncer? Não, não vai.
mas vai amenizar muito, muito, muito. Porque é o que o Zanan fala, né? Só trabalhamos com as raízes, eu vou colocar aqui, ancestrais das doenças, porque lá ele coloca assim, só trabalhamos com as raízes espirituais das doenças. Mas é uma série turca. Então a gente tem que ver que tem diferenciação das palavras. E ali ele se refere justamente à ancestralidade. Então, quando a gente faz abre um campo de expansão, como ele fala, né, dessa origem da família, e consegue entender da onde que vem essa doença, qual que é a fonte que ela foi gerada, aí eu vou entender que mesmo não bebendo, não fumando, não indo para a droga-adição, eu contraio uma doença dessa e não entendo o porquê. Qual o sentimento, qual a emoção, qual a informação que inconsciente nós estamos recebendo e alimentando, que está ali, ó, alimentando as células a adoecerem. Né? O que está ali no nosso inconsciente bombardeando o nosso organismo? E é isso que a constelação e que a série mostra para a gente. Quando ele fala, né, do abraçar o câncer. E vocês vão ver lá no final da série, no final, no meio, ela fala para as amigas, né? E ela abraçou o câncer. Acho que foi numa hora em que as amigas chegam para visitá-la, porque ela já tinha se mudado para a cidade, e aí ela fala, não, depois que eu abracei o meu câncer, que eu fico, gente, como abraçar o câncer? Somente a médica, né, que fica muito surpresa sobre isso. Flávio, vamos decorrer um pouquinho sobre os personagens, um pouquinho da história assim, de cada um e os pontos principais que a gente tinha. Vamos. Bom, nós temos a Ada, uma médica, aliás, desculpa, totalmente cética, né, totalmente científica, que no primeiro momento em que ela participa do primeiro movimento da constelação ali, ela se assusta, porque ela não consegue dar uma explicação científica para aquilo. É uma mulher que vive um casamento que aparentemente é feliz, mas não é. Né? Ela acaba sendo traída pelo marido, e ela também é uma pessoa, vamos colocar assim, meio pavio curto, como a gente conhece, né? É aquela pessoa que essa é a minha razão, eu não preciso nem entender muito, e é o que eu achei, é o que eu entendi e acabou. Nem sequer dá chance para que a outra pessoa possa se explicar ou dar um passinho para trás, como a gente fala, e olha aquela situação de fora, né? Ela não usa inteligência emocional, nem muito menos a inteligência sistêmica. E ela entra num conflito ali. Tanto que depois que acontece o casamento dela, Christian... Não, e ela, além de tudo, ela tem algo que está interferindo nela, no íntimo, que ela apresenta um tremor, né? E ela, como médico, não vê razão nenhuma para ter aquele tremor, e ela é uma cirurgiã. Então, ela tem algo ali no inconsciente dela disparando aquele sintoma. E como o Flávio disse, ela tem um casamento que não é feliz, porque é um cara que não apoia o crescimento profissional dela, mas que quer ela somente para ficar com ele e ter filhos. E mais na frente, na série, a gente vai ver o porquê que ele quer família. Né? E ela não. E ela não, né? E ela não, isso é um detalhe, né? Celinho, o marido dela, porque, dando o spoiler, ele perdeu lá, né? A família, a mãezinha, ficou totalmente carente e encontrou ali, naquela mulher, transferindo para ela todo aquele sentimento ali de mãe e querendo nutrir aquilo ali, manter aquela relação de família, ter ela só para ele, dentro de casa, ou sem ela crescer profissionalmente, sem nada. E tendo a família. Christian, Oi. deixa eu só aproveitar o gancho para te fazer uma pergunta que eu fiquei na dúvida com relação ao tremor da Aida. O gatilho provável que ela teria é porque quando ela vai fazer a cirurgia, ela está na tentativa de salvar a vida. E aí, para quem não assistiu a série, o spoiler,
era o pai que matou a filha, né? Então seria uma conotação do gatilho, porque ele tirou a vida e ela estava salvando uma vida. Poderia ser esse o gatilho? Para ela ter o tremor? Não, ela não conseguiu salvar o pai, o próprio pai, não é? E aí ela estava ali tentando, toda vez que ela tentava salvar a vida, você vê que ela tentou operar a menina e também não conseguia, né? Sim, E aí, mas aí, ao remeter na constelação, foi um fato na família de que o pai tinha matado a filha, que seria um ancestral dela. Seria o Isso. tia-avó, gatilho nesse a caso? tia-avó, a tia-avó. Mas esse gatilho é mais além, né? Vem aí também muito para a vida amorosa dela. Mas aí a gente vê também, o Ilma, da onde vem a escolha da profissão. Aquele desejo Entendi. de salvar vida, né? Porque É, ela ali, a avó dela viu a irmã morrendo e não pôde salvar, e aí vem aquela informação do querer salvar a vida de alguém, e aí escolhe uma profissão. entendi. É Isso é muito profundo para mim, por isso que eu perguntei, entendeu? Ou Não é à então, quando toa. alguém, ou então, quando alguém passa aí por uma situação de perda, de injustiça, aí falar, é muito comum as pessoas virem para terapia, né? Principalmente os jovens estão à escolha da profissão, eu quero ser juiz. Por que você quer ser juiz? Aí eles vão dizer, não sei. Ah, então vamos ver, a gente vamos constelar isso. E aí a gente constela, né, a pessoa ali, o jovem, justamente para ele definir qual que é a carreira que ele está indo. E quando ele começa a entender que essa questão da minha profissão tem muito a ver com as minhas raízes, né, com as informações que aconteceram lá atrás, é onde eles acabam encontrando qual que é a verdadeira vocação deles, o que que eles querem, sem estar honrando, a gente fala, peso de ninguém, né, Mas isso simplesmente aconteceu sendo com a eles. Seb, né? Já Oi? passando para outra personagem, isso aconteceu com a Seb. A Seb, você vê, ela era uma advogada, né? E totalmente estressada na carreira, totalmente cansada, Conflitos com o sobrecarregada com o chefe. chefe, né? Estressada com a chefe dela. E por que ela escolheu ser advogada? Porque ela queria ali incriminar os bandidos. Por quê? Quando criança, ela viu o pai, que a gente vai descobrir lá na frente que não é pai, ser assassinado na frente dela. Então ela falou assim: cometeu essa injustiça, então agora eu vou botar todo bandido na cadeia. E aí ela escolheu ser advogada, né? Então, assim, isso para ela é uma profissão que veio para ela também com peso. Ela É. veio com E peso, porque ela aí, estava honrando alguém lá atrás, querendo e fazer justiça. ela fala uma frase no filme, né? Ela fala assim: acreditei tanto que meu pai tinha morrido por minha causa, que eu queria ter morrido no lugar dele. E aqui na frente eu faço o quê? Justiça, né? Como se eu estivesse salvando aquele homem. E vem E nos mais nessa fala, Flávio, que a gente já viu isso em campo de constelação. Queria ter morrido no lugar de fulano. Você desenvolve uma doença, não é? Que vai destruindo aos poucos o corpo, porque você está olhando lá para trás e queria ter morrido no lugar de alguém. E ela desenvolve um câncer. ela fala isso, né? A partir daquele dia eu comecei a definhar célula por célula e eu fiquei com muita raiva por meu pai ter morrido e por isso ela quis ser advogada para lutar contra os criminosos. Ela fala isso, né? Mas aí vocês veem como que essa questão profissional nossa, ela tem um vínculo muito forte com o que aconteceu lá atrás ou com o que eu passei aqui. Porque aí é muito assim inteligente a série, né? Porque ela usa muito do direito poético para trazer as imagens de como que a constelação olha aquilo lá atrás. Lógico que aquilo não acontece na vida real, tá? O constelador não fica passando um filminho aqui do que a pessoa viveu, nada disso. Não, Mas não abre aquela tela, né, com o cenário para a gente, não. são as informações que a pessoa traz, né? E a gente se conecta a essas informações
a gente tem uma percepção. Então, num campo de constelação não é adivinho, não tem ninguém falando aqui no ouvido ou imagenzinha passando, não acontece isso. Mas é percepção. E essa percepção, para o constelador, ela aumenta tanto que chega um momento em que você tem que se esvaziar, né, de ser o constelador, de trabalhar com essa ferramenta, porque senão você começa a olhar o campo de todo mundo na rua. Você está conversando com alguém, você já fala assim, ih, esse aí teve conflito com o pai, esse daqui tem conflito com a mãe, a vida está assim, está assado, né? E às vezes a gente fala assim, não, isso daí vem dessa origem, né, aqui no pensamento. Quando você abre o campo, é completamente diferente, não é nada daquilo. Por isso que é muito importante para o constelador ele aprender a se esvaziar. Quando a gente constelava na Defensoria Pública, né, a gente pegava casos assim muito doídos, vou colocar assim. Como olhar para aquelas pessoas que estavam envolvidas ali naqueles conflitos e você não pegar nada do que é do outro, não julgar e não ir para o sentimento de pena, de dó, porque a dó emaranha a gente muito, muito. Não é, Christian? Voltando um pouquinho à fala da saúde, no caso da Seve, que ela disse que ela começou a morrer a partir daquele dia. Me fez lembrar agora, Flávio, quando eu tive a expansão de consciência da perda da minha visão. Você lembra disso? Foi no Sim. nosso curso de formação em constelação. A minha mãe, ela teve, né, uma gestação bem complicada devido ao relacionamento com meu pai. Eu era muito jovem, meu pai também. Então, foi uma gestação complicada. E num movimento, na verdade, a gente estava passando ali por uma prática xamânica, né? Dentro da nossa formação de constelação familiar xamânica. E ali eu me vi dentro do útero da minha mãe, parecia uma cena da série, aquela cenazinha que foi mostrando para gente. Eu me vi dentro do útero da minha mãe e como se fossem várias coisas acontecendo com minha mãe aqui em volta, aqui fora, minha mãe ficando muito chateada, muito aborrecida, e eu recebia aquilo. E ali parecia que eu falava para mim mesmo, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso, eu não quero ver minha mãe sofrendo, eu não quero ver o que minha mãe está passando, eu não quero ver isso. E eu comecei a desenvolver o meu problema visual com 4 anos de idade. E foi uma artrite reumatoide que atacou a minha visão. Então, você vê, e os médicos falavam, você já nasceu com essa artrite. Então, o que foi aquilo? Eu recebi as informações daquele campo, que a minha mãe estava ali, aquelas informações passaram para mim, para minhas células, e dali a minha consciência já dizia que não queria ver nada. Então, olha como que é importante, né, a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente se permite absorver dos outros. Por isso que a gente usa muito na constelação, né? Deixo com você o que é seu. Ou então, é pesado demais para mim ver isso, sentir isso, carregar isso. Eu não quero mais. E foi um processo difícil para mim, porque por amor a gente faz isso. E aí, voltando ao caso de Por Amor, voltando à série também, a personagem. Além do câncer, né? Além dela ter escolhido a profissão para poder honrar ali o pai, o que mais que a gente vê? Vocês lembram algo que chamou a atenção ali? Ela não conseguia ter relacionamento, né, Christian? Por quê? Porque ali ela saiu da ordem, da hierarquia, né? do sistema dela, por amor à mãe,
que perdeu o marido, que estava ali sofrendo, ela assumiu o papel de marido da mãe. Ela deixou de ser filha e casou com a mãe. E quando você, mesmo que por amor, você sai da ordem, você sai dessa hierarquia, a mãe é maior, daria conta, e ela não conseguia ver isso. Ela estava ali casadinha com a mãe dela. Mesmo que fosse uma relação por amor, causava desconforto, causava atrito. Você vê que a mãe sufocava ela o tempo todo. E ela não conseguia se relacionar com ninguém, ela não conseguia um parceiro. Por que ela não conseguiu um parceiro? Porque ela já estava ali casada com a mãe. Isso é muito comum. E aí a pergunta, né? Aí a pergunta vem para a nossa vida. Qual é a ordem que você ocupa dentro do seu relacionamento? Você é esposa ou você é mãe? Você é marido ou você é pai? Ou em alguns casos, quando foi que o casal virou irmãos, né? E essa questão, ela é muito séria. Então a gente costuma falar assim: quando eu vou para o lugar de pai, para o lugar de mãe, e o outro não quer que eu esteja ocupando esse lugar, começa a dar atrito. Quando o outro aceita, é o filhinho que busca a mamãe. Aí encontra a esposa, aí mamãe, se encontraram. Mas foi acordado, beleza. Mas estão numa posição invertida ali, e isso lá na frente vai acabar repercutindo de alguma forma. Ou para uma aceitação, de aqui está tudo bem, a vida é assim, vai ser assim, acabou. Eu vou estar naquele estado ali incontido, né? Eu não vou estar com a minha consciência expandida. Ou então eu vou para um lugar de irmão. E aí, aí as pessoas falam, mas como é que eu vou ser irmão, né? Ou irmã? É simples. A partir do momento que vocês são adotados pelos pais do seu par, você vira irmão dele. É simples assim. Então, quando a sogra fala assim, genro bom é filho. Então, esse aqui é um filho que eu tenho. E esse homem começa a agir no papel de filho, de fazer as tarefas que o filho fazia, ele vira irmão da esposa. E aí esse relacionamento tende a ter um rompimento. Ele não dá sequência, porque inverteu-se as posições. E nós perdemos energia. Mesma coisa quando, no caso da série, que eu viro pai do meu pai e pai da minha mãe. Eu saio do meu lugar de pequeno aqui e venho ocupar um lugar muito grande. E quando eu ocupo esse lugar grande, eu perco força. Eu não tenho força para seguir na vida. E aí eu fico perguntando, por que eu tento e não consigo? Por que eu vou e não faço? Né, Cris? Por que às vezes eu tenho um trabalho que é maravilhoso, que é muito bom, mas eu tenho conflitos com a chefia, eu tenho problemas com os contratos, com o negócio desse trabalho que eu faço, e no final do mês eu recebo um dinheiro que veio um dinheiro que foi muito suado, muito sofrido, ele bate na minha mão e desaparece. Aí o Bert traz uma frase, fazendo um parêntese, né? As frases do Bert, eles são frases que foram faladas dentro de uma circunstância, dentro de um contexto, nas constelações que ele fazia, direcionadas a uma pessoa. E muitas vezes pega essa frase e cria-se uma cartilha como sendo que aquilo ali é a pura verdade. E não é. Então o Bert fala assim, a prosperidade vem através da mãe. Aí todo mundo fala, nossa, porque numa constelação ele ancorou a mãe, ancorou o dinheiro, e ele falava assim, olha lá como é que o dinheiro olha para você, da mesma forma que você olha para sua mãe. Então criou-se esse jargão, né? A prosperidade vem através da mãe. Mas muitas vezes a gente não entende. A prosperidade vem através da mãe, mas a abundância, que é um termo muito bacana que o Zanon trouxe na série, ela permanece através do pai. Ou seja, eu tenho que ter pai e mãe muito bem equilibrado aqui comigo. Eu tenho que ter cada um no seu lugar e eu tenho que estar no meu lugar de filho. E aí o nosso professor de constelação, ele fala uma frase muito bacana. Ele fala assim, né, o Paulo Sérgio Oliveira. Quanto menor você for diante dos seus pais, maior você será para a vida. E isso faz todo sentido.
Então, às vezes, não adianta querer ficar cuidando da mamãe igual acontecia na série, né, a série, de ficar cuidando daquela mulher e eu vou perdendo força e eu não consigo andar aqui. Até que uma hora eu resolvo sair daquele campo e falar assim, não, isso aqui é demais para mim, estou muito grande aqui, eu volto para o meu lugar de pequeno. Aí eu começo a andar para a vida de uma forma muito harmoniosa. Mas ela só conseguiu fazer isso mais lá para frente, né? Só Isso mostra que o quê? Que o movimento da constelação, o resultado da constelação, ela é pá, pum. Não. Para quem está no movimento com a gente, né? Eu costumo dar até aquele exemplo do lago, que a gente joga uma pedra no lago, é o lago da nossa vida. E tudo que está embaixo da água são as informações do nosso inconsciente. E a gente joga a pedra, aquilo vai trazendo à tona, aos poucos, o que está no nosso inconsciente. E aquele movimento que faz na água é o que vai reverberar na constelação. E é com o tempo, não é de uma hora para outra. E a gente tem que respeitar esse fluxo quântico da vida. A gente não pode querer acelerar. Um outro. E só fazer um parênteses, o legal da série é quando ela tem essa expansão de consciência, que isso não acontece de uma hora para outra, como a Christian falou. Aí ela fala assim, estou abandonando o peso que carreguei por você todos esses anos, falando para a mãe, né? Não aguento mais isso. Isso é muito para mim. Você é mais velha do que eu, pode lidar com isso, sim. É quando ela fala assim, mãe, você é grande, você dá conta, né? E eu não tenho mais nada a ver com isso, eu simplesmente vou olhar para aquilo que a gente fala na constelação, para a vida que você e meu pai me deram. Só isso. É simples assim. Então vamos falar agora da Leila. Né? Leila é aquela lourinha, né? E a gente via que tudo que ela fazia na vida era para agradar o marido. Ela queria colocar silicone para ter seios lindos, bonitos, para agradar o marido. Ela dançava pole dance para poder agradar o marido. Aí a gente vai entender lá na frente o porquê tanta necessidade de agradar um marido que era ausente e que traía. Porque o pai dela, o pai, era um militar totalmente frio, ausente. E aí ela escolhe um homem igual ao papai, só que ali ela diz, espera aí, esse aqui eu vou agradar, vou fazer de tudo para que ele possa olhar para mim. Então ela se sujeitava ali a ter traição, não ter a presença, mas ele sendo supridor de tudo. E mesmo quando ele fala que perde tudo, né? Ela continua a buscar recursos para poder ajudá-lo. E uma coisa muito bacana da Leila foi aquele movimento que ela fez. Vocês viram no início da série que ela tinha um trauma de água. Ela não sabia o porquê. Ela não conseguia nem molhar os pés. Por que ela não conseguia entrar na água? Na água. Algo bloqueava ela e ela não sabia o que era. Nunca se afogou, nunca teve nada. E aí, no movimento da constelação, e que trouxe para ela a informação foi a bisavó, tataravó dela, não é? Que numa fuga no mar, foi jogada ao mar e morreu afogada. Ela trouxe essa informação dentro dela, de que se ela entrasse na água, ela morreria afogada. Dando mais um spoiler para quem não chegou ainda nesse episódio, mas lá na frente, ela é induzida pelo marido a fugir, porque ela se separa dele, recebe a tal herança lá da família, e aí ela pega o filho e vai lá para poder fugir com ele de madrugada. Quando ela olha aquela cena, ela ia ter que entrar num barquinho, o marido estava lá discutindo, ela ia ter que estar com o filho, e ela revive toda aquela emoção. Aí lembra do que a gente falou? De gerar uma dor,
de trazer aquela informação e que cura, dali ela se curou daquela dependência afetiva que ela tinha dele. Porque a bisavó, a tataravó, ela estava indo atrás da família quando ela entrou no barco, porque todos já tinham ido embora. E aí ela trouxe aquela informação que tem que fazer de tudo pela família. E ela estava querendo fazer de tudo para poder ficar com o marido e com o filho, mesmo ele não prestando. E aí, na hora, veio aquela informação da constelação e ela falou, opa, não vou repetir isso. Ali ela interrompeu aquele fluxo de repetição na família. E depois aparece ela, né, na praia, ela fala que ela mergulhou. E uma coisa muito bacana foi que, tomando consciência do que aconteceu com esse ancestral dela, o que ela faz? Ela pega, acho que uma velhinha, um barquinho, não me lembro com detalhe, e ela bota no mar, homenageando, né? Fazendo uma reverência, agradecendo por tudo que ela viveu, por tudo que ela fez, para ela hoje estar ali na frente. Isso é muito bacana. Claro, acho que tem um microfone aberto. Acho que é da Bernadette. Pode falar, Ilma, você ia falar. Não? Não, não, na verdade era isso mesmo que eu queria chegar. É porque eu achava que quando a ancestral dela lá, na verdade ela tinha sido abandonada, mas não, ela fez tudo para encontrar a família. Eu tinha Para só encontrar a entendido ao família. contrário ali. Lembra que ela falou, por favor, me leva, meu marido já foi, meus filhos já foram, me leva. E o que ela estava fazendo? Ela estava se sujeitando a uma relação abusiva pela família. Então, tudo tem que fazer pela família. E quantas vezes a gente vê em constelação, Flávio, relacionamentos falidos, mas que ali, né, principalmente a mulher que carrega isso, atrás da mãe, minha filha, aguenta, porque família é isso. E você tem que fazer de tudo para preservar o seu casamento. Por quê? Porque a vovó foi infeliz, foi, né, se submeteu a uma relação abusiva, não era feliz no casamento, mas fazia de tudo para manter a família. A mãe fez assim e dá continuidade para a filha. E era o que a personagem estava fazendo. Quer falar um pouquinho sobre a Leila? Vou falar um pouquinho antes da Seivi, que ela estava plantando a árvore. Não, Né? isso foi a Ada. A Ada. Isso. A Ada plantando a arvorezinha. Mas antes disso, ela, numa conversa com o Zaram, ela foram lá para onde ele trata das oliveiras deles, né? E ele tinha uma honra muito grande pela oliveira mais velha e ele entrega aquela oliva e coloca na mão dela. E ali ele explica, né, que aquela semente ali veio do outro continente para ali, foi plantada e ali continua a reproduzir. E que ele tinha que tratar ali, sim, das raízes. Então, essa metáfora da oliveira para tratar, quando se começa a tratar as raízes, porque é através dela que vem a seiva, que alimenta o tronco, alimenta as folhas e gera os frutos, a gente traz para o nosso sistema familiar. Então, o nosso sistema, ele é assim. Quem somos nós aqui? Aquilo que eu falei no início. Nós somos a sementinha. E essa semente, o que é uma semente? A semente é o macro, né? Ela é um micro no macro, ou seja, uma coisa tão pequenininha, mas tem ali dentro informação de todas as árvores que vieram antes dela. E a mesma coisa somos nós aqui. E quando faz aquele movimento de plantar uma árvore para um aborto, né? A gente olha e fala assim, nossa, você é tão forte. Não, mas aí eu vou para a lei do pertencimento. Eu vou dar um lugar àquela criança. E aí a gente traz um assunto que aparece muito nas constelações. E as pessoas ficam assim, mas gente, como é que pode? Né? Porque aquela criança que nasceu, a informação dela está com a mãe e é passada para os filhos aqui. Então, tem constelações, por exemplo, que tem um adolescente indo para
não é todas, né? Estou trazendo um exemplo, que está indo para uma situação suicida, e quando você abre um campo de constelação, aparece que ela está olhando para aquele irmãozinho que não teve oportunidade de ter a vida. E aí o que cabe aos pais fazerem? Acolhe essa criança, né? Tem todo um movimento que a gente faz dentro do campo de constelação para dar um lugar. E ali eles retrataram de uma forma muito bonita e poética ao plantar uma árvore, né? A dar um lugar para aquela criança, ela fazer parte. E a partir daí o fluxo do amor começa a tomar outro rumo aqui na frente, né? Vai tomar o sentido ali. Então a gente percebe nesses movimentos, né, que o tremor da mão e outras coisas não é só um nó. Ele fala bem assim, né, o nozinho que eu tenho. Não é só aquele nó. Então a constelação ela é circunstancial. Quando eu vou para um campo de constelação para constelar algo meu, aquilo ali não vai resolver minha vida toda como a gente pensa, né? O famoso milagre que a Krishna falou lá no início. Porque uma vez teve uma pessoa que veio constelar a questão dela com o pai, né? Ela profissional, ela não se dava bem no meio profissional, tá? Constelou, deu lá no papai. Pô, acolheu-se o papai. Aí um ano depois ela voltou para constelar uma questão de alcoolismo. E deu no pai de novo. Ela falou assim, mas eu não constelei meu pai? Como é que pode isso? Na circunstância do trabalho, você constelou o pai. Na circunstância do vício aqui, você está simplesmente honrando esse homem. Você está tentando se encher de algo que ele não te deu. Está tentando, né, substituir esse vazio. E a gente acaba acontecendo isso. Então, um campo de constelação é circunstancial. E isso é muito bem retratado ali. E aí eu volto a falar, né, os criadores, né, as pessoas que trabalharam para estruturar essa série foram muito, assim, eles foram muito sensíveis a todos os movimentos da constelação. Eles tiveram muito conhecimento, muito estudo, e isso não foi um ano. Eu acredito que foi mais de um ano, 2 anos estudando isso tudo para poder trazer com essa riqueza de detalhes, né, e de uma maneira muito sutil o que é um campo de expansão de consciência, a constelação familiar. Quando aparece aquela cena do Zaman na oliveira, com a Ada, e ele cuidando daquela árvore doente, e pergunta, né, por que você está cuidando? E aí essa explicação que o Flávio deu, que era a primeira semente da azeitona, né? Daquela árvore era a Isso, primeira azeitona, semente. oliva. Aí ele contou a história dos ancestrais e ela segurou aquela semente quando chegou, plantou ali naquela terra, a avó dele. Eu e Flávio viajamos naquilo ali. Porque ele deu uma explicação. As raízes têm que ser firmes, mas o que nutre é a seiva. Aí ele cortou a árvore, né, o caule da árvore. Então, se a seiva estiver adoecida, as folhas e os frutos vão ser adoecidos. Ou seja, a informação do seu sistema, se for adoecido, tudo que vier depois daquela raiz vai ser adoecido. Então, se tem algo adoecido lá atrás, da mamãe, da vovó, do bisavó, você vai ser adoecida, a informação que passar para os seus filhos, para os seus netos, tudo vai ser adoecido. Então, por isso ele fala que tem que tratar a seiva. E a constelação faz isso. Por isso a gente fala muito, quando o pai ou uma mãe vem constelar, ele cura os filhos. Por quê? O Flávio fala muito, né? Já viu isso? A gente está aqui, nesse fluxo da nossa vida. A gente está aqui. Os nossos ancestrais estão aqui para trás. E aqui na frente estão os descendentes. Então, essa seiva está adoecida. Chegou até aqui adoecida para você. Se você faz um movimento de cura aqui, você vai passar daqui para frente uma informação diferente de que chegou para você. Então, naquele momento, cara, a gente viajou, a gente falou, caramba, que coisa mais linda isso que ele disse. E a questão da Ada, e com o Oprah, plantar
aquela árvore, ela deu um lugar para os excluídos. E isso é muito falado, né, nas constelações, que a gente tem que incluir todos aqueles que são excluídos no sistema. Ela teve uma gestação que ela interrompeu quando ela descobriu uma traição do namorado e ela guardou aquilo. Ela abafou aquilo para ela neutralizou. Daí vem o mergulho de querer na vida profissional, ser bem-sucedida, e o marido querendo filhos, e ela não, porque o filho, lembrar, o filho trazia uma dor para ela. E ela não queria isso. Ela continuava o quê? Excluindo. E aí, quando ela faz todo o movimento, que ela começa a entender e que ela se coloca depois da morte da mãe, no lugar dela como filha, que ela olha para aquela mulher com outro olhar, o que ela faz? Ela dá um lugar para o filho que foi ignorado, que foi excluído do sistema. E o mais bacana é que ali, naquele momento, ela não estava com ele, mas ela o chama para juntos eles acolherem aquela criança. E aí, pai e mãe pegam aquela árvore, fazem ali, né, um contato, se conectam, né, com aquela criança, com aquele ser que não veio à vida. A gente pode fazer a nossa oração, a gente pode conversar, a forma que quisermos. E ali ela planta aquela árvore. O que ela fez? Deu um lugar na vida dela e na vida do outro para aquela criança que foi excluída. Aquilo ali foi lindo, lindo. Eu sou chorona, eu choro mesmo, eu me emocionei muito pela sensibilidade com que foi passado aquilo ali. E isso, gente, se lá atrás e aqui teve uma gestação que não foi à frente, né? Teve uma perda gestacional, você teve um aborto, a gente não está aqui para julgar, né? A gente não tem o direito de julgar ninguém. Dê um lugar aos excluídos do sistema. Se você exclui um irmão, um tio, um avô, quem for dentro do seu sistema, olha para ele, inclui ele dentro do seu sistema. Se você quiser fazer simbolicamente, plantar a árvore no mar, jogar uma rosa, e na natureza fazer uma oração, o que for, mas faça esse movimento. O mundo é quântico. Você está aqui. Qualquer movimento que você fizer com a fala de integração, isso já vai reverberar no acolhimento. Christian, é a Jussara. Oi, Jussara. É muito interessante essa questão do filho, que quando ele vai constelar o namorado da Ada, né, que foi na época, ele vai constelar a filha. Isso aí. E quando o Zaman chama o filho, levanta duas pessoas. Escolhe um representante para sua filha. Aí, né? Aí levanta duas pessoas. Aí ele fala, você tem outro filho? Aí ele fica parado sem saber. Ele não sabia, mas a informação está lá no sistema dele. E o que é muito interessante, quando ela conta para ele não julga. Ele fala, sinto muito. Porque ele está vindo aquele movimento de constelação antes deles, né? Antes das amigas chegarem. Isso aí. Foi lindo também isso, né? Eu também... E aí, você levantou uma questão que a gente fala muito, né? A gente fala assim, gente, participa. Quanto mais você participa, você também vai se curando. Você vai expandindo a consciência. Gente, eu quando comecei a constelação, eu assisti mais de 400 constelações participando. E ainda participo. Porque chega um momento em que você se vê o constelador. E quando você faz isso, você fica maior que todo mundo. Né? E a constelação ela é humildade. Então, quando eu vou participar, eu estou ali olhando para algo do meu sistema também. Até falo, não, hoje estou aqui, só estou participando. Me esvazio, entro ali na representação, né? Me conecto com aquilo
e deixo vir informação, porque eu sei o quanto que é importante para quem está ali constelando poder olhar para isso. E aí, às vezes, a pessoa vem e constela uma vez, aí eu falo que é a síndrome da barriga cheia. Ah, constelei, já resolvi meu problema, não preciso mais disso não, agora a vida está fluindo, aqui está indo tudo tranquilo. Mas ela esquece que alguém esteve lá fazendo parte daquele campo para que ela pudesse ter essa expansão de consciência. E aí a gente simplesmente exclui aqui também. Então, eu já me curei, então não precisa mais não. Acabou, dane-se todo mundo, estou nem aí. Né? E aí a gente vê o quanto que a gente precisa de muita constelação, muita participação, para a gente ir aprendendo o caminho da humildade também. Então, a partir do momento que eu vou ali, participo, eu estou equilibrando uma troca. Né? Alguém me fez um favor, eu estou devolvendo esse favor para alguém, mas de coração. E eu queria tirar uma dúvida. Fala. Foi, José. Eu, José, de novo. A série começa, né, com a história da Seve e a imagem que ela tem é daquele pai sendo assassinado enquanto ela estava no parque. Sim. E termina a história, no último episódio, ela descobrindo que, na verdade, ele não era o pai. Isso. E aí isso é o circunstancial que vocês chamam aí nessa questão? Aí a gente vai lá no iniciozinho, o Zanan trata disso. Quando ela chega lá para ser entrevistada por ele, né? Ali ele já dá uma dica bem grande de que tem segredos, né? Não é só aquilo que está ali. E isso é comum, tá? Acontecer nas constelações. A pessoa vem ver uma coisa e quando vai ver é outra. Né? Foi aquilo que a gente falou. E tem questões, sim, na constelação que vem ali a percepção do campo claramente que a criança, a pessoa, o adulto foi adotado, né, de alguma forma. E aí vem uma grande questão. O constelador fala ou não fala? Né? A gente fala. Né? Fala e mostra, e muitas vezes não precisa nem falar. A pessoa, por si só, olha o campo e entende. Entende. Né? A gente fala, tem um segredo aqui. Tem algo aqui na família. Isso, tem um segredo. E aí, se a gente sentir a percepção ali que a gente pode falar, né, a gente sim fala. Então, por exemplo, no caso de uma criança em que vem junto com os pais para constelar, e já aconteceu isso, tá? A gente abriu o campo, e quando eu vi a percepção do campo, aconteceu basicamente igual, né? Escolhe alguém para representar seu pai. E nessa hora, 2 representantes levantam. E aí ela olha e fala assim, ué, né? Mas eu escolhi ele, por que o outro levantou? E aí a gente faz o movimento de dar o lugar para cada um ali e depois conversa com a mãe. Porque aí nós somos muito pequenos. Tem algo por trás, né, Flávio? Tem. E aí a gente é muito pequeno para entrar nessa circunstância ali. Então, como a mãe e o pai são os maiores, cabem a eles tomarem essa decisão de contar para a criança ou não. E aí a gente deixa com eles o que é deles e fica só com o que é nosso. E é assim que a gente faz. Oi, Christian. Nessa constelação, eu me lembro que depois a mãe te procurou, né? E disse, por favor, não fala nada, mas meu filho não é filho do meu marido. Mas se ele descobrir isso, ele vai me matar. E a gente, tudo bem, respeita, até porque o constelador ele não se envolve nesses conflitos. Ele só está ali como ferramenta. Né? A gente só conduz um campo. E vai vir a percepção ali e as coisas acontecem como tem que acontecer. Né? Eles dão um exemplo muito bacana na série que as nossas raízes são como a caixa preta do avião.
Pode sofrer um acidente, pegar fogo, explodir tudo. Ela vai sobreviver e vai guardar todas as memórias daquele voo ali, que você pode acessar depois. E nós temos a nossa caixinha preta. Só que a gente acessa ela aqui de vez em quando, ou então a gente está olhando aquela informação e não está vendo, porque a gente está muito no racional aqui. Aí, quando eu tenho inteligência sistêmica, o olhar sistêmico, eu consigo ver isso. Porque isso é física quântica, né? Para quem não assistiu ainda, assista lá, Teoria da Dupla Fenda. Aí vocês vão entender que o olhar do observador altera a ação, né? Então, o que acontece num campo? Quando a gente expande esse campo, expande essa consciência, eu olho para aquilo, eu altero aquela ação. E aí a gente fala assim, aí é ali que a gente rompe o nó. Desarticulou um nozinho. A vida passa a fluir. Né? Eu quero fazer 2 comentários também que me chamaram a atenção na série, antes da gente fazer o nosso movimento, Flávio. Uhum. Um foi o Oprah. Vocês viam que ele não tinha força para ir para a vida, no profissional. Né? Ele não conseguia, né? E aparecia ele lá atrás, com um período que estava com a Ada, ele tocava, não conseguia gravar o tal disco dele. Né? A agressividade. A agressividade dele. Aí, quando ele constelou, de onde vem a agressividade? Lá atrás, do povo cigano, do avô, que foi preso, que foi injustamente, né, condenado, e ele, honrando aquilo, ele ficava sem força nenhuma. Ele não conseguia prosperar, e o pai dele depois foi um pai que cresceu sem o pai, foi criado ali, né, no núcleo dos ciganos, e era um cara totalmente agressivo. Como é que ele se tornou? Um homem sem força para progredir no trabalho, na carreira, e totalmente agressivo. Recebeu toda essa informação do pai. E um outro fato... Quer falar sobre isso? Não, pode falar, você tinha 2. Um outro fato que me chamou muita atenção foi a Seve. No final, encontra, reconhece o amor, vai se casar, não é? E ela se empodera depois que ela se coloca no lugar, como o Flávio disse, né? E fala para a mãe, olha, eu te amo muito, mas eu não quero mais ser assim, eu vou olhar para a minha vida. E ela estava bem, apesar dela ter cometido um erro de ter parado com a medicação. O Zaman falou lá no início, não substitui nenhum tratamento médico, não é? Mas ela faz essa escolha e ela está bem. Só que no dia do casamento dela... só um parênteses. Essa mãe que estava casada com a filha, com raiva da filha ter tido essa expansão de consciência e ter saído do papel de marido dela, o que ela faz? Ela vai lá e denuncia o Zaman. Com raiva, com vingança. Por quê? Como que ele pôde tirar a minha filha de mim? A minha filha debaixo da minha asa, minha filha que ficava aqui cuidando de mim, não é? Aí ela vai lá e denuncia ele. Mas ela... E aí a gente tem um ponto crucial. Quantas vezes eu transfiro a minha frustração, a minha perda, a minha raiva para o outro? É como se ela falasse assim, toma, esse peso aqui também está grande, eu vou dividir com você. Né? Aí vai lá e denuncia o outro. Né? Quantas vezes a gente fala que foi o outro? A gente quer pegar uma razão para alguma coisa, a gente quer entender e quer justificar aquilo. Né? Fora dessa expansão de consciência, a gente não se olha. Então, quando você expande a consciência, você começa a entender os movimentos, você vai ver repercutindo nos seus filhos. Então, por exemplo, uma criança tinha essa coisa de chegar em casa e falar assim, o meu coleguinha fez isso. Eu não prestei atenção por causa do meu coleguinha, eu não fiz... E vai atribuindo, é aquela hora que quem tem a visão sistêmica fala assim, opa,
o que eu estou fazendo que eu estou colocando nas costas dos outros que meu filho está fazendo igual aqui. Né? Às vezes a criança começa a mentir. Espera aí, quem que é o mentiroso em casa? É o pai ou é a mãe? Quem que está mentindo nesse sistema aí que a criança está tendo essa informação e está repassando aqui na frente? Por exemplo, o filho começa a ficar muito agressivo com a mãe ou com os pais. Qual que é o segredo que está ali que a criança não ela está tendo consciência, mas não está sendo revelado para ela? E aí nós vamos ter crianças aqui com TDA, TDAH, né, e outras síndromes aí, sem entender o porquê. E isso é muito complexo, né? Teria que ter uma live só para tratar disso, né? Porque é muita coisa. Mas a gente vai entendendo como que aqui no dia a dia a gente vai vivendo, honrando esse povo sem ter consciência disso. Então eu costumo falar assim, não importa o peso que você está carregando na sua vida. O que importa é você ter consciência disso. Porque na consciência você decide se você quer continuar carregando aquilo ou não. Simples assim. E é tão fácil devolver o preço. Aliás, eu vou dizer que não é fácil, é complexo. Mas é tão bom quando a gente consegue devolver esse peso para quem é de direito. E segue leve na vida aqui. Na constelação acontece isso, né? Quando a gente está no campo que entrega aquele peso, entrega aquilo tudo, a pessoa chega e fala assim, suspirei, estou aliviado. E isso que é o bacana, é você ficar leve para poder andar na vida leve, né? Sempre deixando com os outros que é deles e ficando só com o que é da gente. Então, voltando aos pontos que me chamaram a atenção, a Seve, ela, no final, no dia do casamento dela, a mãe, né, dá de presente para ela, escrever aquela carta e dar aquela notícia bombástica de que o pai, olha o spoiler aí, o pai não era o pai dela. Aquele homem que ela viu sofrer, que ela escolheu morrer por ele a partir daquele momento, não era o pai dela. E aí o que acontece? Na lua de mel, ela passa mal e ela tem uma recaída. Lá no hospital, ela fala para mim, por que isso? Foi pesado demais carregar isso a vida toda. Aí você vê quanto peso que essa criança carregou, quanta coisa que essa mulher abriu mão para carregar algo que não era necessário. Que não era necessário. Porque muitas das vezes a gente... Mas a mãe dela fez mal? Não. Por amor à filha, faz isso. Às vezes a gente chama muito de amor cego. Por amor a gente faz isso. E um outro fato também que me chamou muita atenção foi a Ada. Julgar a mãe a vida toda, excluir a mãe, né? Porque a mãe foi embora, porque a mãe não cuidou do pai, quando o pai estava doente, deixou o pai lá sozinho em casa com ela cuidando do pai. E a mãe tentou se aproximar dela, e ela tentou ali falar com a filha. E o que a filha faz? Exclui a mãe. E aí depois ela vai descobrir nos pertences da mãe que o pai tinha uma outra família. E aí é pesado demais para aquela mulher aguentar isso. E com certeza ela aguentou essa relação, né, até onde ela pôde sustentar, mas aí, na hora de ficar doente, ela deve ter dito assim para ela, não, agora é demais para mim ter que cuidar dele. E ela foi embora. E a filha julgou essa mulher a vida toda. E aí a gente vê o peso que a gente carrega sem necessidade, o julgamento que a gente carrega, né? E aí a gente tem uma coisa, né, que a gente fala assim, a pessoa constela, ela fala assim, tá, e agora o que eu faço? Nada. Esse campo por si só vai reverberando. Porque bastou a Ada fazer o movimento de querer olhar, a mãe, involuntariamente, foi lá e tentou essa aproximação com ela. E aí, muitas vezes, a pessoa vem e constela, aí o outro está se aproximando, ela também não quer ver.
Então, isso vai muito da entrega. Então, eu falo assim, o que você vai fazer com a entrega? Porque é um ato de coragem. É o que você vai ver, o que você vai receber daquilo ali. E ela não entendeu esse movimento da mãe se reaproximando, de a mãe querer atalho. E aí vem a filhinha rebelde, que estava no julgamento ainda, e quer se afastar, e só vai entender o movimento quando a mãe estava definhando, já praticamente no leito de morte. E é bacana, então, gente, o que aconteceu, ela atraiu para ela um homem igual o pai, igual que o pai. atraiu. Isso. E aí a gente vê assim, que campo atrai campo. Então, aquilo que eu julgo no outro vai reverberar de uma forma muito dramática para mim. É o que a gente aprende, né? Quando eu comparo, eu separo. Quando eu separo, eu excluo. Quando eu excluo, eu julgo. E quando eu julgo, eu sofro. E tem também a questão do Fico lá, que depois ele entrou nesse movimento, ele conseguiu, junto com a Leila, reorganizar aquele restaurante dele. E aí, por que a gente traz essa questão? Né? A gente tem ali questão familiar, profissional, de saúde e de negócio. Porque é força de pai e mãe que estão aqui. A nossa mãe, ela representa a empresa. Quando eu trabalho a gente faz trabalho com a constelação empresarial, né, a primeira coisa que a gente olha é o dono da empresa, os fundadores, quem são? Tem um lugar para eles? Tem, beleza. Aí vamos olhar como que é a relação com a mãe, como que é a relação com o pai aqui. Porque a mãe é empresa. Às vezes eu tenho uma empresa linda, maravilhosa, que funciona, mas o negócio não anda, o negócio não vai. Aí eu vou olhar, é o problema com o pai aqui. Quando eu equilibro esses dois aqui, aí a coisa começa a funcionar. Então, mãe, tudo aqui é questão do acolhimento, do amor, do relacionamento, da sociedade, da realização, fé, não fé em Deus, mas fé em vocês, tudo é mãe. Tudo que é pai, é tudo que a gente leva para o mundo. É o estudo, o negócio, carreira, liderança, relacionamento com chefia, o negócio, o contrato, isso tudo é força de pai. E aí vocês entendem que uma dá prosperidade, mãe dá prosperidade aqui, mas a abundância, que é você pegar essa prosperidade e fazer com que ela se amplifique, vem do pai. Vem da força do pai aqui. E aí, quando eu não tenho esse equilíbrio, eu chego na fase adulta, eu estou um adulto problemático, complicado, cheio de conflitos, a vida não anda, a vida não vai, porque eu estou amarrado aos nozinhos lá de trás. E quando eu olho para isso... está doente. Isso, né? Principalmente a doença. Às vezes a gente está doente e não sabe por quê. Para analisar o seu sistema. Olha lá atrás. Eu vou trazer aqui, né, uma questão do Fico, que é muito assim a questão financeira, né? De ter um negócio e não ter aquela força para ir. Veio com o pai aí. Mas tem uma outra coisa que a gente não se dá conta. Quem foram os assassinos do seu sistema familiar? Esses assassinos estão impactando na sua vida financeira aqui na frente. Quem foram os assassinados? Esses assassinados perderam o direito à vida. Quando você perde o direito à vida, eu vou impactar toda a parte financeira aqui na frente, que é a parte da abundância. Né? Então, por isso que é bacana. Eu vou para a constelação, levo um tema, né? E vou participar. Gente, participem de muitas constelações. Às vezes a pessoa fica assim, porque eu tenho que pagar para participar. Ok, né? Porque nós estamos equilibrando a troca aqui. Tudo aquilo que eu ganho de graça e que eu não retribuo de alguma forma vai me desestabilizar na minha vida. Ainda quando eu venho para um campo de constelação, que é um campo em que eu estou tendo um conhecimento, uma expansão de consciência, por que eu retribuo com valor? Não é questão do dinheiro. Eu, por exemplo, conheço consteladores que cobram R$200 a participação, 150, R$300, e enche, e vai um monte de gente. Por quê? São pessoas que já estão ali naquela
hipótese, naquela espiral de energia, já se equilibraram aqui, e eles sabem que pode contribuir com aquilo, porque aquilo foi muito benéfico para eles. E aí a gente vê ainda nas pessoas muito mimimi com relação ao dinheiro, né? Vibram na escassez, não se dá o luxo, às vezes, muitas vezes fala assim, eu não tenho dinheiro para isso. Aí vai lá e gasta o dinheiro com uma coisa que não vai trazer nada de bom aqui, que não vai acrescentar nada na vida, né? Às vezes deixa de investir num curso de autoconhecimento, num curso de transformação, que vai trazer uma melhora para a vida para depois ter. Não, vai lá e se esvazia. Aí você vai olhar por que está se esvaziando. Estou honrando quem aqui no meu sistema que eu faço o movimento de não olhar para mim. Então, gente, se vocês puderem participar, participa. Vai contribuir, contribui com amor, contribui com equilíbrio. Porque aí sim a gente está honrando a lei do equilíbrio e troca aqui. Agora, por exemplo, muitas vezes assim... E a gente está sempre divulgando participação gratuita. Sim. Aí o bacana de retribuir isso é o quê? Ir lá na nossa página, curtir, compartilhar, curtir as nossas... Tem gente que nem faz isso. Né? Isso não faz. É um equilíbrio para a gente. É o fluxo. Né? A gente precisa trazer aí um equilíbrio da relação. Teve uma pessoa que queria constelar e não tinha como pagar. Né? E eu pensei a situação dela, muito difícil. Aí eu falei assim, tudo bem, então você vai dar um depoimento para mim. E ela terminou a constelação, até hoje eu não vi o depoimento. Aí encontrei com ela agora, 3, 4 anos depois, ela falou assim, Flávio, preciso constelar de novo. Eu falei, por quê? Gente, a minha vida financeira está uma coisa horrorosa, eu não consigo fazer o movimento, né, que a gente viu lá na constelação de ir, não sei o quê. Aí eu perguntei, pois é, com o que você tem contribuído para com os outros para você poder equilibrar isso? Eu falei, então não é a constelação que é ruim, é eu que não faço o movimento. Então, por exemplo, a gente faz um movimento de acolher pais, né? Não, esse homem não quer nem chegar perto. Não precisa chegar perto. Basta sair do julgamento, sair da escassez de que aquele homem te deve alguma coisa, ele não te deve mais nada. Né? O que a gente fala assim, pai e mãe não tem que dar dinheiro para filho. Não tem que dar dinheiro para filho. Por quê? Vocês já deram algo muito grande, a vida. Vocês deram a vida para esse filho. O que ele ganhou de remédio, escola, alimentação, isso tudo é bônus. E o bônus a gente não cobra. Então, quando a gente está com os filhos, vai dizer, mas meu filho, 40 anos na cara, está dentro da minha casa ainda. Às vezes pega uma mamãe que constelou pela aposentadoria para sustentar o filho. Eu falei para ela, para de dar dinheiro para ele. Simples assim. Mas tadinho. Falei, pois é. Por quem que ele está se vitimizando nesse sistema que ele está assim? E aí você vai ver no campo de constelação, essa mãe simplesmente falou assim, sinto muito, meu filho, eu já te dei a vida, agora eu deixo você seguir para a vida. E pronto, eu já dei demais. E aquilo que você dá demais para o outro vai impactar em você depois, porque vai trazer um desequilíbrio. E nunca vai ser o suficiente. Não. Ele está sempre reclamando, vai estar sempre cobrando, vai estar sempre insatisfeito, nunca vai ser o suficiente. É igual a Leila, né? A Leila mexeu no campo dela, ganhou aquela fortuna, quando ia entregar aquilo para o marido, algo deu errado ali que ela não conseguiu entregar. E a gente vê como que esse campo começa a reverberar para a gente. Se ela não tivesse feito aquele movimento antes, com certeza ela ia entregar tudo na mão do marido ia sumir com dinheiro, e acabou. E sabe uma coisa interessante, Flávio, que eu lembrei agora? Ela fez um julgamento do pai. Fez. Meu pai nunca teve presente, nunca foi presente, e agora ainda está exigindo que eu me separe do meu marido, como quem diz, está exigindo que eu me separe do homem, do masculino que me deu atenção. Aí eu não lembro quem, mas alguém falou assim para ele, para ela, ele está te protegendo. Isso aí. O que é isso? O pai dela era militar, isso era uma forma do pai dizer que se preocupa com a filha, mas a gente quer no nosso formato.
Então, se não chega no nosso formato, a gente julga, a gente exclui, a gente critica. E a forma que ele tinha era essa. Né? E aí, quem assistiu a série e uma assistiu tudo, você entendeu o porquê dela perder o dinheiro e dar o dinheiro para o homem, para o marido? Assim, o que que eu entendi também, né? Porque lá, quando ela estava constelando, ela era muito dependente e não tinha fluxo financeiro para ela. A partir da movimentação, eu acredito também que a herança foi um fluxo que estava travado devido a tudo que ela viveu também na ancestralidade. Travava o Sim. E fluxo. aí você observa que ela foi morta no barco e o cara roubou o dinheiro dela. E ela aqui na frente estava no movimento de entregar o dinheiro. Eu pego, entrego, eu pego, entrego, eu pego, entrego. Simples assim. Dela não, da ancestral Da dela. ancestral, que ia repetir a mesma coisa, ela né? Na movimentação. Mas aí a constelação trouxe essa expansão de consciência para ela e ela falou, opa, tanto é que ela comentou com as amigas. Depois que a encontraram, que acharam até que o barco dela, né, que ela estava no barco, ela comentou, na hora eu lembrei de fulana, da história de fulana, e não fui. O que ela fez? Ela rompeu ali aquele padrão comportamental. Uma coisa interessante. Maravilhoso, né? É maravilhoso a gente ver o movimento. Nossa, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, assim, outros professores de outras terapias que eu participei me recomendavam muito assistir alguns filmes e séries para que a gente pudesse acessar as nossas memórias e conseguir fazer alguma liberação. Eu não tenho dúvida nenhuma que através dessa série a gente consegue acessar muita coisa, liberar muita coisa. Com certeza. Não Com é? certeza. Foi muito lindo. Por isso que a gente fala, Ilma, sobre a importância de participar das constelações. Quando você participa de um campo de alguém, no movimento que faz ali, acessa algo em você que você fala assim, opa, aquilo ali mexeu aqui em mim. Se mexeu aqui, é porque eu tenho algo semelhante, eu vou olhar. E aí você começa a observar o seu sistema, você começa a se observar e você pode ali, naquela expansão de consciência, romper um fluxo que estava ali com algum emaranhado. Então, conforme vem a liberação de emoções através de filme, pode vir também a liberação de emoções através da participação de um campo, que pode ser online, que a gente faz muito, ou presencial, né? Isso. Até porque o nosso cérebro ele não tem essa percepção, né, do que é o real, do que é ficção. Não. E aí, finalizando, o que mais chamou a atenção foi que no final a Ada, toda cética, né, mas ela sentiu reverberando algo nela ali, quando a família do Topak aparece ali, a mulher com a filha, que já era o campo reverberando ali para ele naquela questão da família. E aí, no final, ela vira para os anãs e fala assim, me ensina o que você faz. Eu quero entender como que isso funciona. E aí a gente vê no final ela sentadinha lá no banquinho para participar do campo novamente. E aí a coisa boa é que vai ter segunda temporada. Um último movimento da Ada que me chamou muita atenção foi no momento do leito da morte da mãe, em que ela quer, né? Aí ela olha para aquela mãe e fala, você não pode me abandonar assim, sem respostas. Né? Porque ela sentia que tinha um vazio dentro dela. Ela necessitava de respostas. E ela chama os anãos para fazer a constelação individual com bonecos. Né? Ele estava com representante. E ali, isso que eu achei bacana é porque a série trouxe o movimento da constelação em grupo e da constelação individual, onde ele usa ali as pedrinhas. Né? E ali ele mostrou para ela que o movimento da mãe era encontrar com a ancestralidade dela. E ela, tomando consciência disso, ela vai no hospital
E ali ela libera a mãe. Ela faz essa entrega e ela libera a mãe para poder seguir. Então, isso foi muito bacana mesmo. Só para finalizar agora mesmo, mas eu já tive a oportunidade de constelar uma pessoa no leito de morte. E foi uma experiência muito rica mesmo. Essa paciente, ela tinha um câncer e ela queria muito ser constelada, mas devido ao quadro de saúde e ao tratamento, ela não tinha tido oportunidade de fazer. E então a família me chama que ela estava pedindo para eu ir lá. Também pelo trabalho do acolhimento espiritual, né, que eu já faço. E aí lá eu estava para poder ajudá-la naquele processo do desligamento. Mas ela fala para mim, Cris, eu preciso deixar minhas bagagens. Você quer constelar? Eu quero. E aí eu aproveitei que estava toda a família presente, né? E fiz ali um movimento com eles ao lado do leito e fiz para ela olhar para o marido, entregar todos os pesos para o marido. E foi muito bacana, porque aquela mulher ela estava no oxigênio e na hora que ela foi olhar para o marido, ela carregava um peso muito grande no marido, muito grande. Ela puxou, né, aquela máscara assim e ela olhou para ele, muita coragem. Ela falou assim: foi pesado demais para mim aquilo que aconteceu. Aquela fala, os dois sabiam. Os dois sabiam. Foi pesado demais. Eu não quero carregar isso. Não quero carregar. E aí ela falou: eu deixo com você o que é seu. E eu quero levar só o que é meu. Ela olhou para a mãe, falou com a mãe, do tempo que ela julgou a mãe, porque achava que a mãe não a amava. E deixando ali com a mãe todo o amor que ela tinha, mas que agora ali ela estava entendendo quanto a mãe amava. E aí eu fiz um movimento com ela de ancorar a doença dela, o câncer dela. E aí eu falei: como você vê esse câncer? Aí eu vejo como um quadrado preto. Eu falei: então agradece a sua doença por tudo que ela te ensinou e fala para ele que agora não é mais necessário. E ela fez esse movimento. E ela, com aquela imagem do quadrado preto, ela falou: eu te agradeço por tudo que você me ensinou, mas agora você não é mais necessário na minha vida. E aí eu ancorei. Eu falei para ela: eu estou ancorando alguém. E eu, no movimento que eu fiz, eu ancorei ela saudável. E ela disse: sou eu. Ela sentiu isso. Sou eu. Eu falei: como é que você está? Eu estou com o cabelo grande. Eu estou bem. Aí eu falei: então olha para ela e fala assim: vem, você é saudável. A gente não está mais doente. Dá o braço para essa pessoa saudável. E depois desse movimento, algumas horas depois, ela já entrou no estado comatoso e depois fez a sua passagem. Então, a importância da gente poder parar de carregar as dores que a gente traz ali no inconsciente, a coragem que essa mulher teve de, no leito de morte, fazer essa entrega. Assim como a Ada liberou a mãe dela no seu processo, né, do desencarne. Agora, Flávio vai fazer um movimento com vocês. Vou dar só um recado. Vocês que estão aqui hoje, então, como por ser, né, Dia dos Pais, a gente saber da importância de olhar para esse homem, de respeitar e saber que ele deu somente o que era necessário. E muitas das vezes, através do julgamento que a gente tem do nosso pai, a gente exclui todo o masculino da nossa vida. A gente julga todos os homens. A gente exclui essa força do masculino. Então, a gente decidiu fazer um movimento com vocês, que estão aqui, para poder vocês sentirem, né, esse movimento. E um outro recado que eu quero dar antes de finalizar é, por ser o mês de agosto, mês de homenagem aos pais,
Então, quem quiser, quem está aqui hoje, quiser fazer esse movimento constelar, a relação sua com o pai, a relação sua com o masculino, a relação sua com aquilo, a energia do masculino possa estar bloqueada na sua vida, a gente Um vai pai dar substituto. ou pai substituto, a gente está dando desconto de 21% nas constelações. Aí chama a gente no privado, caso você queira fazer. Pode ser presencial, pode ser online, pode ser individual, pode ser em grupo, tá bom? Então, Flávio. Bom, finalizando a série, eu fiquei muito feliz, né, porque, como eu falei no início, foi numa época em que as constelações estavam sendo, assim, recebendo vários dardos de tudo quanto é canto, das pessoas que não entendiam como que isso funcionava. E dentro da crença limitante de cada um, dentro da verdade deles. Então, a gente deixa isso tudo com eles e fica só com o que é nosso. E se atém ao que essa série veio trazer para a gente. Um olhar para as doenças, um olhar para o profissional, um olhar para o relacionamento, né? Um olhar para o financeiro, que a gente fala que o financeiro é o que mais impacta, e é mesmo. Agora a gente já tem noção aqui do quais são os elementos aí que impactam na prosperidade e na abundância. E a série por si só vai fazendo que a gente vá olhando aqui, né, as informações que nós temos, o que nós estamos honrando, onde nós estamos falhando. Porque não existe erro dentro da visão sistêmica. Não existe erro, não existe a culpa, existe uma falha. E quando a gente dá um passinho para trás e olha o nosso sistema, a gente fala assim, caramba, está tudo certo. O que eu estou fazendo aqui? Está tudo certo esse negócio. A ação é minha, eu tenho que tomar ação. Eu que tenho que olhar e tomar essa ação que eu vou fazer. Então, que cada um tome ação ali. E a gente vai voltar aí trazendo, né, outras informações. Eu vou encerrar a gravação lá agora, tá? A gente está gravando no YouTube, eu vou deixar lá. Depois vocês vão ter a oportunidade de assistir de novo essa live que a gente fez, bate-papo. Pode compartilhar com mais pessoas. E eu vou encerrar, parar a gravação lá para a gente poder fazer o movimento sistêmico aqui. E como a gente falou, é um presente para quem está presente, né? Então eu tenho que equilibrar a ordem da coisa aqui, né? O equilíbrio de troca. Então vou encerrar lá. Só um minutinho. Prontinho, encerramos.